Então, na semana passada, a gente viu minguando a CPMI do golpe, depois do punho pesado aí do ministro André Mendonça, mas a gente vê, por outro lado, outra CPI ganhando corpo, é a CPI da Braskem. E aí eu queria que você explicasse, queria te ouvir, até porque eu acabei de falando de Arthur Lira também, então quero te ouvir sobre, primeiro, contar pra gente o que aconteceu em Maceió em 2018, que agora pode ter essa CPI da Braskem para investigar os fatos. Pois é, Maceió sofreu um terremoto em 2018, 12 segundos de tremor de terra no centro da cidade, no lugar onde começou a ocupação de Maceió. E daí em diante as casas começaram a ficar rachadas, o solo começou a afundar e a situação foi absolutamente assim desesperadora para os moradores da capital alagoana. E a empresa Braskem, que explora salgema debaixo desses bairros, mais de 30 minas de salgema debaixo desses bairros, debaixo das casas das pessoas a 1.000 metros de profundidade, se recusava a admitir que o problema era da mineração, mas obviamente que era. E em todos os acordos que a empresa foi obrigada a fazer desde então, ela continua se recusando a falar do terremoto como tendo sido provocado pela mineração. Ela fala de um fenômeno natural, fenômeno geológico, mas na prática não assume a culpa. E os moradores reclamam muito que a Braskem provocou um desastre, que é considerado o maior desastre socioambiental em área urbana do planeta, e ainda está ganhando com isso, porque está se tornando proprietária dos imóveis e das casas, das ruas, do terreno que teve que ser esvaziado, porque se tornou impossível morar por ali. Então agora, depois de 5 anos dessa tragédia, de muita luta dos moradores, parece que vai sair, parece não, vai sair uma CPI no Senado, e ainda bem que é no Senado, não é com aquele bando de histéricos alucinados da Câmara dos Deputados. Vai ser no Senado, e quem está capitaneando isso é o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, que já reuniu as assinaturas, muito mais do que o número necessário para criar essa CPI. Então deve haver a leitura da CPI na semana que vem no Senado, no plenário do Senado. E aí escolhem-se, os partidos indicam seus nomes e começa a CPI, que o senador diz que tem que ser urgente, tem que começar já. E a gente tem um vídeo com ele sobre isso, né, Elô? Vamos chamar agora para a nossa audiência, então, pessoal. Está garantido o começo dessa CPI? Garantido, do ponto de vista regimental, uma mineração irresponsável ditada pela ganância de lucro fácil, acabou fazendo com que a Braskem, ao longo de quase 50 anos, fizesse uma mineração dentro da capital, não colocasse nada efetivamente no lugar, e nós tivemos como consequência o afundamento do solo de vários bairros de Maceió. Eu espero que tudo isso se faça rapidamente para que a gente possa também rapidamente instalar a comissão parlamentar de inquérito pela importância dela. O Brasil precisa conhecer esse assunto, nós estamos preocupados com a solvência da própria empresa. Em 2021, fizeram uma distribuição de lucros de quase 8 bilhões de reais. A Braskem assumiu a responsabilidade pelo acidente ambiental, pelo crime ambiental, e passa a ideia, numa propaganda insistente, de que está resolvendo tudo, honrando todos os compromissos, o que não é verdade. Ela fez a indenização dos imóveis, já são quase 18 mil imóveis indenizados. Passou a ser dona do imóvel, do terreno do imóvel. E quer ser dona. No acordo com a Prefeitura de Maceió, ela quer esses terrenos todos para ela. O que seria um absurdo você proporcionar um crime dessa natureza, o maior crime ambiental urbano do mundo, com 200 mil vítimas, e ainda ter de volta esses terrenos que foram afetados para ter lucro imobiliário. Isso é um horror. Há um esforço conjunto hoje do Estado no sentido de que nós tenhamos essa solução. O que nós queremos é que, antes de ser vendida, a Braskem cumpra com o seu dever. Pague a quem absolutamente tem direito. Pois é, a Braskem está numa corrida aí para ser vendida, né? E a grande
O grande medo é esse, é justamente que ela consiga passar a impressão de que é uma boa empresa lucrativa e passe adiante o mico para a mão de outra pessoa e deixe a população desassistida, como já vem fazendo. Então, o senador diz que a CPI tem que sair rapidamente, justamente por isso, para abrir as contas da Braskem, descobrir exatamente o que ela deve, imputar-lhe as responsabilidades devidas antes que ela suma do mapa e jogue esse passivo na mão de outra pessoa. Agora vocês viram aí, né? Distribuíram lucros de uma maneira assim escandalosa, uma empresa que está cheia de dívida para pagar, que tem um monte de responsabilidade ainda para resolver e cumprir, e que agora é vítima de uma queixa-crime, porque apesar de tudo que ela fez, não existe criminalização do que a Braskem fez até hoje. Então a Associação de Moradores e Empreendedores ali de Alagoas entrou com uma queixa-crime contra a Braskem agora, coisa de 2 semanas. E tem gente acampada lá na frente da Braskem agora. Então a briga tá feia.